Neste vídeo você vai aprender como criar um jogo de plataforma com movimentação lateral utilizando a Unreal Engine. Sejam muito bem-vindos aqui na Gameplay. Este é um novo programa que criamos utilizando como base os comentários que vocês deixaram em outros vídeos. A ideia aqui é pegar mecânicas de jogos, sejam elas únicas de um jogo em particular, ou aquelas que são mais genéricas, que abrangem vários jogos dentro de um gênero específico. A diferença é que nós vamos analisar essas mecânicas, contar um pouco da história desses jogos ou de um jogo específico, e depois a gente vai criar essas mecânicas dentro da Unreal. Nós queremos também nesse programa expandir para outras coisas que são possíveis de se fazer dentro da Unreal. Nós sabemos que a Unreal não é só para fazer jogos, então nós poderíamos, por exemplo, pegar como fazer um chroma key dentro da Unreal, ou como fazer uma animação e exportar essa animação de um personagem, ou também fazer diversas outras coisas que são possíveis dentro da Unreal. Então este quadro aqui, ou este programa, não é só sobre jogos. Por isso você precisa deixar agora nos comentários o que você gostaria de ver neste nosso novo programa. Podem ser, como eu disse, mecânicas de jogos ou qualquer outra coisa que você tenha curiosidade de como é possível se fazer isso dentro da Unreal. Como é um novo programa, nós precisamos da sua opinião para fazer as melhorias e também precisamos da sua opinião para dar um nome para esse programa aqui. Então já deixa aqui nos comentários para ajudar a gente. E na estreia desse programa, vamos começar aprendendo como fazer um jogo de plataforma daquele side-scrolling, aquele mais comum que a gente conhece, tipo Mario ou outros joguinhos desse tipo. Seu instrutor hoje será o Newton Jr., que é o nosso instrutor de Unreal, autorizado pela Epic no Brasil. Ele cria aulas e cursos dentro da plataforma e também tira dúvidas dos alunos nos nossos encontros semanais. Ele faz isso junto comigo e com os outros instrutores também. Então você que já é o nosso aluno, deixa aqui nos comentários o que você acha das contribuições do Newton lá na nossa plataforma e no nosso grupo de alunos. Pode colocar aqui aquelas nossas piadas internas para a galera saber como que é o clima lá na plataforma. E se você gostar da nossa didática e quiser fazer parte do único centro de treinamentos oficial da Epic no Brasil, eu vou deixar o link aqui nos comentários. Então, sem mais delongas, boa aula! Games de plataforma fazem sucesso desde os primórdios dos videogames. Jogos como Pitfall e Prince of Persia foram os precursores de diversos títulos amados pela comunidade gamer, como Super Mario, Donkey Kong, Castlevania, Sunset Riders, Contra, Metal Slug, Sonic, Mega Man e mais uma lista interminável de títulos. Daquela época para cá, a coisa evoluiu muito, mas este modo de jogo faz sucesso até hoje, e novos títulos têm ganhado espaço e atenção dos jogadores. Além dos clássicos, podemos falar de diversos títulos modernos também, como Hollow Knight, Little Nightmares, Ori, Limbo, Super Meat Boy, Celeste. A lista não tem fim. É possível contar boas histórias e jogabilidades inovadoras usando um modo de jogo bem conhecido e amado pelos jogadores. Olá, meu nome é Newton Jr., trabalho como Technical Artist e instrutor autorizado de Unreal Engine. E neste tutorial iremos abordar como funciona o básico da mecânica de um jogo de plataforma 2D. Veremos como podemos alterar o template do Third Person para esse formato de jogo, iremos modificar os controles para conseguir uma câmera fixa e movimentos constringidos para apenas um eixo. Também será abordada a criação de um inimigo, sua movimentação e a interação com o personagem. Você pode usar o Third Person Template disponibilizado pela Unreal Engine sem qualquer prejuízo no que vai ser ensinado aqui. Caso queira o mesmo cenário que está neste vídeo, acesse o link para download do projeto no comentário fixado. Os assets usados nesse vídeo e muitos outros estão disponíveis sob licença de uso gratuita no site do Kenney Assets. Os links também estão no comentário fixado deste vídeo. Vamos começar alterando algumas propriedades do nosso personagem Third Person. Vamos aqui em Third Person, Blueprints, vamos arrastar o nosso personagem aqui para o cenário.
Vamos também abrir o Blueprint e vamos fazer alteração de algumas propriedades, iniciando pelo Camera Boom, que é essa linha que faz a ligação entre a câmera e o personagem, né? Ele tem várias propriedades diferentes que nós podemos alterar aqui. Inicialmente, vamos desmarcar o Use Paw Control Rotation. Também vamos colocar aqui uma rotação fixa. Nesse caso, vamos colocar uma rotação relativa ao mundo, então uma rotação absoluta do valor de mais 90. Colocar aqui também uma rotação de 11 graus um pouco para cima, para que a câmera possa pegar um pouquinho mais de cima, né, e se possa ver um pouco mais da plataforma. Também vamos colocar aqui uma localização um pouquinho mais para cima, para podermos ter uma visão melhor do nosso personagem aqui da câmera. Agora vamos alterar alguns nodes dentro do Blueprint para modificar a sua movimentação. Primeira coisa, vamos tirar o movimento de câmera, porque neste caso nós não vamos girar a câmera, e ele também não haverá movimento de esquerda para direita, ele sempre se moverá para frente. A câmera é que ficará de lado. Então neste caso nós podemos retirar os nodes de movimento left e right e deixar apenas para frente e para trás. E aqui, ao invés de usar o valor de Y do Input Action, nós vamos usar o valor de X. Vamos conferir como ficou a movimentação. Agora nós temos a câmera fixa de lado. Ao movimentar o mouse, a câmera não se mexe mais e o nosso personagem agora se move. Só que por enquanto a câmera está, o movimento está invertido. Se eu pressiono A, ele vai para a direita, e se eu pressiono D, ele vai para a esquerda, porque nós fizemos um giro de câmera de 90 graus. Para isso, então, nós precisamos fazer apenas uma multiplicação por -1 aqui no Input Action para inverter a direção com que ele anda. E agora, ao pressionar D, ele vai para a direita, e ao pressionar A, ele vai para a esquerda. O movimento de pulo continua funcionando. O nosso personagem nesse momento se movimenta apenas para a esquerda e para a direita usando as teclas do teclado A e D. Mas ele ainda pode ser deslocado do caminho predeterminado da fase, caso ele possa encontrar algum evento físico ou uma rampa, como por exemplo aqui, ele pode ser deslocado e sair do caminho predeterminado do jogo. Para que isso não aconteça, nós podemos fazer uma alteração do Character Movement Component, onde existe uma propriedade chamada Constraint. Aqui, nós podemos constrangir o movimento dele para apenas um eixo. Clicando em Constraint to Plane para True e colocando o valor de 1 no campo de Y. Agora você pode ver que ele vai se movimentar apenas para a esquerda e direita, mesmo caso ele encontre uma rampa ou um objeto possa empurrá-lo. Desta forma, nós evitamos que ele saia do caminho da fase do nosso nível. Também nós podemos fazer algumas melhorias, como por exemplo, na altura do seu pulo e também no movimento desse pulo. O pulo do third person é um pouco suave, ele aterriza de forma muito suave. Nós podemos colocar uma forma mais rápida e esperta para um jogo 2D. Vamos aumentar aqui o Jump Z Velocity para 850, para ele pular um pouco mais alto, mas ao mesmo tempo nós podemos colocar a gravidade, aplicar uma gravidade mais forte nesse pulo, para que quando ele caia um pouco mais rápido, de forma mais esperta. Vamos colocar aqui o valor de 3. E assim, ao aplicar no jogo, você vai ver que o seu pulo agora é um pouco mais rápido. E não fica aquele pulo suave como se fosse em câmera lenta. Outra questão que nós podemos fazer, o ajuste, é a rotação do personagem para ir para a esquerda e para a direita. A sua rotação ela é muito suave. Nós podemos acelerar
para que possa ficar um pouco mais rápida e mais responsiva para o jogador. Aqui em Character Movement também, vamos procurar a propriedade Rotation Rate. Ela aqui está no valor de 360, vamos passar para 750. Assim, o nosso jogador vai se deslocar de forma mais rápida e vai também girar de um lado para outro de forma mais rápida e mais responsiva para o jogador. A movimentação básica agora já está pronta. Nós podemos passar para uma segunda etapa. Vamos adicionar um pequeno inimigo para que ele possa combater e também fazer a coleção de moedas durante o percurso do nível. Então agora vamos continuar colocando o inimigo para ele poder interagir. De forma muito simples, nós iremos criar aqui um pequeno character chamado BP Enemy Ghost. Vai ser o nosso inimigo que iremos ter ele aqui na nossa fase caminhando para lá e para cá e por cima das plataformas. Para configurá-lo, nós iremos primeiramente colocar uma malha para ele, que é a mesma malha que já vem com o pacote que está disponibilizado para download do vídeo. Selecione aqui o Character Ghost, que está aqui dentro de Content, Characters, NPCs, Ghost. Venha aqui no Blueprint do Enemy Ghost, selecione o componente Mesh e adicione essa malha ao seu Blueprint. Veja só que ele é pequeno e ele é bem menor do que a cápsula, né, de character normal. Então nesse caso nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar ele aqui de frente e vamos diminuir um pouco essa cápsula para que ela possa ficar num tamanho mais próximo do nosso personagem. Nosso personagem aqui, ele tem um tamanhozinho bem reduzido, então vamos colocar aqui um valor aqui de 40 e aqui o raio pode deixar em 34 mesmo. Vamos descer ele aqui agora para dentro da nossa cápsula. Da cápsula de movimento, tá bom assim. E vamos configurar algumas coisinhas nele para ele poder ficar mais parecido com um fantasminha, um movimento de fantasminha. Fantasmas não andam rápido nem correm muito. Se nós colocarmos aqui um movimento nele, nós podemos colocar diversas formas de movimentos diferentes aqui. Podemos adicionar apenas um input para ele poder andar. Podemos criar uma nave mesh, uma malha de navegação dentro da nossa fase para que ele possa andar. É muito útil em casos de cenários 3D. No caso de cenário 2D, nós podemos procurar uma solução mais simples. Usando aqui o evento Tick, vamos apenas colocar um evento chamado Add Movement Input. Vamos adicionar um movimento, um input de movimento no nosso ator. Aqui você vai escolher qual é a direção, que você pode escolher para qual direção ele vai em X, Y, Z do mundo para andar. No caso, vamos pegar então qual é o vetor de frente, qual é a frente do nosso ator e mandar ele andar para frente. Vamos colocar aqui Get Actor Forward Vector. Pegar o vetor de frente do nosso ator. Só buscar essa função e adicionar aqui dentro da direção do mundo que eu quero que ele ande. Assim, quando dermos o play, você vai ver que ele já sai andando de uma vez. Veja que ele está bem rápido. Deu nem tempo até de ver ele direito andando. Mais uma vez, veja só. Ele andou muito rápido e já caiu lá embaixo. Porque ele está com uma velocidade normal de character de aqui 600 centímetros. Então selecione aqui Character Movement Component. Vem aqui em Max Walk Speed. Vamos diminuir esse valor para ficar um pouco mais parecido com o fantasminha. Vamos deixar aqui um valor pequeno de 50. Tanto no Speed quanto no Speed Crouched ou agachado. Compilar e salvar. Vamos dar o play novamente. Veja agora o fantasminha andando pela plataforma e caiu. Bom, nesse caso ele está simplesmente andando sempre para frente. Então ele sempre vai entrar em colisão com uma parede ou cair em algum precipício, em algum buraco. Para evitarmos isso, nós podemos usar uns sistemas de colisões, criar um canal de colisão, podemos criar um sistema de detecção usando o Hit 3 e várias outras formas. Mas
para ficarmos da forma simples e mais prático, nós iremos colocar um detector para detectar quando ele chegar na beirada da plataforma. Quando ele chegar ao fim da plataforma, no quase do fim da plataforma, ele já faz o retorno. Vai virar 180 graus, ele vai chegar aqui, girar 180 graus e andar na outra direção, certo? Para isso, vamos colocar aqui um box collision e vamos colocar o nome de Ledge Detector. Vai ser o nosso detector de beiradas. Ele vai descobrir quando vai estar numa beirada ou não. Para isso, vamos apenas colocar ele aqui um pouco mais para frente. Ele não precisa ser tão grande. Vamos colocar aqui um valor desse box aqui apenas de 10 e aqui 22. Tá bom assim. Vamos descer ele aqui um pouco mais. Não, tá muito longe. Aqui tá bom. Opa. Assim tá bom. E aqui ele vai detectar quando chegar nas beiradas. Para que isso possa acontecer agora, esse componente ele vem com alguns eventos especiais, que é o componente hit, quando alguma coisa entra em contato, né, com esse box collision. Existe também esse evento componente begin overlap e end overlap, quando algum ator ou quando algum objeto entra em contato ou quando termina de entrar em contato com o nosso box collision. Nesse caso, vamos usar o onComponentEndOverlap, que é este evento aqui, que quer dizer o quê? Quando o nosso fantasminha estiver caminhando aqui e ele terminar de entrar em contato com a plataforma, ele vai virar 180 graus. Veja que ainda não está entrando em contato aqui, né? Vamos descer mais um pouco o nosso LED Detector, um pouco mais para baixo, assim que aí agora ele está em contato com uma plataforma. E ele vai poder dizer se já está na beirada ou não. Aqui, quando der o End Overlap, quando ele terminar de fazer o overlap, ou nesse caso vai ser o primeiro que ele vai dar o End Overlap, vai ser desse objeto, certo? Então quando ele terminar de fazer o overlap desse objeto aqui, ele já vai dar o evento. Ele já vai disparar o evento End Overlap e vai mandar ele girar 180 graus. Para isso, nós vamos criar uma função. Vamos colocar aqui uma função chamada RotateActor, que vai rotacionar o nosso ator, o nosso fantasma em 180 graus. Para fazer essa rotação, nós temos uma função chamada setRotation. setActorRotation. E aqui nós podemos definir qual é a rotação que nós queremos para o nosso ator neste momento. Nós queremos que ele sempre vá virando 180 graus quando chega numa beirada ou numa parede. Nesse caso, então, nós precisamos fazer uma combinação da rotação que ele está no momento com mais 180 graus. Vamos colocar aqui uma função, vamos buscar a função chamada getActorRotation. Vejam só, essa função retorna qual é a rotação atual do nosso ator. E essa aqui vai definir qual é a rotação do ator. Então nós estamos pegando a rotação atual e vamos fazer uma combinação. Vamos adicionar 180 graus usando a função CombineRotators para o nosso ator. Buscamos a rotação, adicionamos 180 e definimos esses mais 180 ao nosso fantasminha. Pronto. Com essa função pronta, nós podemos colocar aqui no nosso LED Detector, no evento do End Overlap. Quando ele terminar de fazer o overlap, ele vai dar o RotateActor, adicionar 180. Mais uma coisinha que nós precisamos fazer é, aqui no LED Detector, qual tipo de colisão ou qual tipo de evento de overlap ele nos dá. Veja só, aqui nós temos a opção Generate Overlap Events. Então ele vai dar sempre gerar o evento de overlap quando fizer contato com algum objeto. Quais objetos eu quero? Nós podemos definir aqui nos Collision Presets. Ao selecionar a opção Custom, nós podemos definir
com quais objetos ele vai responder esse overlap. No caso, nós não queremos que ele gire quando entrar em contato com o personagem ou com alguns outros tipos de objetos. Nós podemos colocar aqui como resposta para ignore, vai ignorar tudo dentro do jogo, menos world static, ou objetos estáticos, que no caso é a nossa plataforma. Só para ele, vamos colocar aqui a opção de overlap. Assim ele vai fazer overlap apenas com a plataforma. Essa caixinha de colisão, o LED Detector, só vai fazer overlaps, gerar eventos, quando fizer com world statics, ou com objetos estáticos. Por último, para que isso possa funcionar, nós precisamos também, durante todo o nosso percurso, ou as plataformas que o nosso fantasminha pode andar, no caso que são essas aqui, nós precisamos que o objeto que ele está aqui em contato também gere overlaps events. Aqui, ó, Generate Overlap Events. Quando você põe um objeto na cena, ele não tem essa opção marcada, tá vendo? Generate Overlap Events. Aqui onde ele vai caminhar, marque a opção Generate Overlap Events em todos os blocos ou plataformas que ele vai poder caminhar. Assim, ele vai gerar o overlap. Ao chegar aqui ao final dessa plataforma aqui, ele vai gerar 180 graus e vir para outra direção. Vamos fazer um teste, dando o play. Sempre quando ele termina de fazer o overlap, ele já faz o 180. Caso você queira que ele chegue um pouco mais perto da beirada, você só precisa vir aqui no nosso fantasminha e puxar um pouco mais para dentro. Vamos diminuir aqui. Um pouco mais para trás aqui o LED Detector. E assim ele vai ganhar mais alguns centímetros perto da beirada antes de virar. Dando play novamente, vamos fazer um teste. Veja só, ele também está se desviando, porque acho que entrou em contato comigo, com o jogador, ele saiu do caminho pré-determinado. Outra coisa que nós precisamos fazer é reduzir aqui também a capacidade de movimento dele. Nós temos que aplicar um Constraint to Plane também para o nosso fantasminha. Nesse caso, ele está constrangido no eixo de Y. Então ele só pode se movimentar em X e em Z. O plano de Y ele não pode se movimentar. Muito bem, nós temos o nosso fantasminha já andando nas beiradas e desviando de beiradas. Agora, caso ele chegue numa parede, vamos ver aqui. Vamos tirar esse daqui. Vamos vir aqui na parede. Nós precisamos fazer a mesma coisa com as paredes. Quando ele chegar numa parede, ele vai entrar em contato com a parede e vai girar para chegar em 180. Vamos fazer da mesma forma, aplicar um novo Box Collision. Vamos adicionar aqui um Box Collision. Esse vai ser o Wall Detector. Caso o seu Box Collision saia atachado ou dentro de outro, você pode puxar ele para fora aqui e colocar ele para dentro da cápsula, atachado à cápsula. Nosso Wall Detector também pode ser mais fino, ele não precisa ser tão grande. Podemos trazer ele aqui um pouco mais para frente. Vai ser um pouquinho menor ainda. E trazer ele aqui um pouco mais para frente. Assim. Esse aqui vai ser o nosso detector de paredes. Da mesma forma, podemos aqui fazer overlap customizado, ignorar todos os objetos e fazer overlap apenas com objetos estáticos, que vai ser as nossas paredes. No caso do detector de parede, nós iremos usar não o End Overlap, mas sim o Begin Overlap. Clicando aqui no sinal de mais, criamos o evento Wall Detector Begin Overlap. E nós também podemos chamar a mesma função, Rotate Actor. Puxar ela aqui para o evento Graph e ligar. Assim, quando ele chegar perto de uma parede, ele também vai fazer o giro de 180,
Vamos fazer um teste aqui, vamos conferir. Veja só, ele detecta a parede e gira. Agora vamos passar para uma última parte, que vai ser a interação do personagem com o fantasminha, fazendo com que quando o personagem pular na cabeça dele, ele elimine o fantasminha. Existe uma forma bem simples de se fazer isso. Nós podemos usar aqui um evento que já vem junto com o personagem, a classe Character. O nosso Character, nós temos um evento chamado onLanded. Esse evento sempre é chamado quando o personagem pousa, ou quando o personagem, após pular ou após cair, ele cai em cima de algum objeto. Então esse evento é chamado Event onLanded. Nesse onLanded, nós podemos abrir o resultado desse pouso e aqui ele nos dá diversas informações de onde, o tempo, a distância, o ator em que ele pousou e outras coisas assim. Nesse caso, nós precisamos saber qual foi o ator, né, o hit actor, o ator que ele pousou, que ele entrou em contato na hora em que ele chegou ao chão. Para isso, então, nós vamos fazer essa interação. Vamos enviar um evento para esse hit actor. Agora, como é que ele vai saber se é o fantasminha, ou se é o chão, ou se é algum outro ator dentro da cena? Para isso, nós poderíamos usar o cast, mas eu particularmente não gosto de usar o cast, nós vamos usar Blueprint Interface. Vamos voltar aqui nas Blueprints e vamos criar uma nova Blueprint chamada Blueprint Interface. A Blueprint Interface nos possibilita fazer a comunicação entre blueprints sem precisar fazer uma referência direta à blueprint em questão. Vamos colocar um nome de BPI Interaction. E aqui nós vamos criar uma primeira função. Essa nossa primeira função receberá o nome de onPlayerLanded. Quando o player pousar, né, em alguma superfície. Criamos essa função aqui. Com a função criada, nós podemos agora adicionar essa função, adicionar essa Blueprint Interface, adicionar essa interface em algum outro ator. Vamos vir aqui no Enemy Ghost, vamos em Class Settings e vamos aqui adicionar essa Blueprint Interface que nós acabamos de criar. Ao adicionar, nós vemos que aqui já é criado um evento, aparece para nós um evento da interface onPlayerLanded. É o que nós precisamos. Vamos implementar este evento. E aqui então nós podemos fazer com que quando o player pousar em cima do nosso personagem, ele seja destruído. No caso aqui, o nosso Ghost, nosso fantasminha, só precisa de um único evento chamado Destroy Actor, que vai ser a destruição, vai ser apagado da fase no momento em que o player fizer o pouso em cima dele. Agora, aqui no Player Landed do nosso personagem, nós vamos fazer uma conferência. Quando o player fizer, então, o pouso, nós vamos verificar se esse objeto que ele fez o pouso tem a interface BPI Interaction, que é essa blueprint aqui. Nós vamos fazer essa verificação com essa função. Does Object Implement Interface. Se esse objeto, o Hit Actor, implementa a interface BPI Interaction. Aqui nós pesquisamos a BPI Interaction e adicionamos aqui. Fazemos então um branch, né, um if, e assim, se o player, ao pousar, o Hit Actor tiver a Blueprint Interface, ele vai executar alguma função. Qual função será essa? Será a função onPlayerLanded, que nós criamos na Blueprint Interface. Nós iremos chamar essa função aqui, Event onPlayerLanded. Então aqui nós podemos apenas digitar onPlayerLanded
já vai aparecer aqui para nós a message. Essa mensagem vai ser enviada para alguém. Para quem vai ser enviada essa mensagem? Para o Hit Actor. Vamos ligar aqui no Target. E assim, quando o player pousar, será enviado esse evento para o Hit Actor que tiver essa interface implementada. Assim, quando for executado, o nosso personagem será destruído. Vamos salvar tudo aqui e vamos dar um play. Vamos trazer mais um personagem para cá. Vamos colocar mais um aqui para poder testarmos. E vamos dar o play. Matou o fantasminha como foi programado. Só que geralmente nesses jogos, quando isso acontece, o nosso jogador geralmente é catapultado para cima. Então nós podemos adicionar mais uma função no nosso personagem. Quando o nosso personagem pousar, ele vai então mandar esse evento para destruir o inimigo e ao mesmo tempo ele pode ser catapultado para cima. Nós iremos usar mais uma função chamada Launch Character. Esse Launch Character vai lançar o nosso personagem, no caso o nosso personagemzinho aqui, o nosso player, para alguma direção. Essa direção é definida como um vetor x, y, z. No caso, nós queremos que ele seja lançado apenas para cima. Vamos fazer então o seguinte, vamos pegar o vetor do nosso personagem para cima, Get Actor Vector Up, e aqui então nós vamos multiplicar o vetor para cima, né, o vetor de eixo de z, por um valor, e esse valor vai ser um float. Pode clicar com o botão direito aqui, to float, e aqui nós podemos digitar um valor, por exemplo, de 1600. Então o vetor vai ser multiplicado por 1600 e vai ser lançado, no caso apenas para cima. Vejamos agora como vai funcionar. E assim, nós temos um personagem que, ao pular em cima de um inimigo, é lançado para cima. Muito bem, o que vocês acharam desse tutorial rápido, onde vocês viram um pouco sobre movimentação de personagem e interação entre eles? Gostariam de ver a continuação, vendo a interação dele para pegar moedas, para pegar power-ups, conseguir scores, passar de fase, enfrentar outros tipos de inimigos, criar um sistema para que ele possa morrer, né, em caso de dano. O que vocês gostariam de ver? Dê aí suas sugestões nos comentários abaixo. Mande sugestões de minigames que vocês gostariam de ver. E a gente pode decidir aí qual o próximo tutorial que vocês têm interesse em conhecer. E aí, curtiu essa aula? Valeu a pena? Então já deixa seu like aqui e se inscreve no canal. Gostou desse novo formato? Então deixa sua opinião aqui nos comentários, tanto se você gostou ou se você não gostou, para a gente poder avaliar se a gente continua criando mais conteúdo nesse formato. Um grande abraço e até mais!